Olá, que bom poder estar novamente aqui com vocês e devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Olá, Bia. Tudo bom, Paulo? Como é que você tá? Joia, quantos assuntos já discorremos nesse mesmo local, nesse mesmo estúdio, hein? Nossa, eu até esqueço de tantos que já foram. Surgiu até a ideia esses dias de fazer algum episódio recordando de tanta coisa que a gente já falou, mas nem a gente vai lembrar direito, né? É, Teria que pegar os nossos arquivos ali e ver todos os episódios que a gente já fez aqui no programa. sim, os vários assuntos, né, as coisas que nós falamos. Mas Sim. tem muita coisa para falar ainda nova, né, Paulo? Claro, nossa. Se a gente for ver, né, dentro da psicologia, psicanálise, é quase um mundo sem fim, né? Porque a gente vai indo e vai indo e vai tendo ramificações de assuntos, né? Sim, tem muita coisa ainda, muita coisa para a gente aprender, muita coisa para falar, né? Enfim, é muita coisa, né? É aquele banho de informações que você vai tomando a vida toda, né? Aham. E por mais que você fale de um assunto, a gente sempre tem o mesmo assunto, sempre é bom você sempre estar recordando e sempre tem coisas novas, né? É legal. Nesse mesmo assunto. Até mesmo porque se a gente pegar um assunto que a gente já falou aqui com novas percepções, coisas que vão acontecendo e atualizando, a gente vai falar. E eu fico pensando no pessoal que está em casa, que fica, pô, deixa eu saber o que eu tenho, ou deixa eu tentar me analisar. Esse trabalho, aqui nesse programa, é para você. As coisas que a gente fala aqui. E sabe, Bia, acho que foi legal esse assunto que a gente vai trazer hoje, que eu acho que todo mundo aí vai gostar, porque é um sentimento que muita gente tem por aí. Às vezes acontece coisas que a gente não fica feliz, nos desagrada, né? Ou às vezes com certas pessoas, né, que a gente fala, ou informações que a gente acaba recebendo, que é o sentimento da raiva. O sentimento da raiva, ele é algo que fica interno, perturba, dói, a gente fica possesso com as coisas que pode acontecer, que denominamos como raiva, né? Aquele ódio, ira, né? Seja lá como for. E muita coisa acontece por aí, né, Bia, que dá sentimento de raiva, ira, rancor por aí. O que você acha? Então, Paulo, raiva é uma coisa muito complicada, porque eu vou falar agora da minha percepção a respeito de raiva. Eu procuro evitar lugares que vão fazer eu passar raiva. É óbvio, né? É óbvio que muitas vezes tem coisas que é inevitável, né? Por exemplo, às vezes no trabalho, né? Às vezes algum evento que você tem que fazer, alguma coisa, né? Coisas assim, imprevistos acontecem, né? Então, por isso que você precisa estar emocionalmente muito bem tratado, né? Muito bem treinado, para quando houver e ocorrer coisas que vão te causar raiva... Seria os gatilhos, Bia? Você possa... Não, peraí, a gente tá falando de raiva. A raiva não é só quem tem gatilho. Todo mundo passa raiva, né? Raiva é um sentimento natural do ser humano. Se você é ser humano, você tem raiva. Então, assim, você vai em algum momento sentir raiva. Então, assim, mas, assim, voltando ao assunto, se você sabe que em algum lugar que dá para ser evitado de você ir, vai fazer com que você vai passar raiva, eu nem vou. Evita. Boa dica aí, se você tá... Se você... algum lugar que você... que é evitável. Que você tem opção de escolha e que não vai prejudicar você. Agora, no trabalho, onde você onde você trabalha, né? Ou, sei lá, na faculdade, na escola, enfim, né? Às vezes família... né, alguma coisa desse tipo. Bom, eu de família, no meu caso, se eu sei que vou passar raiva em algum evento de família, eu nem vou. Eu não sou obrigada. É melhor, né? Então, eu não sou obrigada, entendeu? Agora, tipo assim, trabalho, alguma coisa assim, né, às vezes, né, cada caso é o caso, cada história é uma história, mas assim, você precisa estar emocionalmente regulado. E a terapia, né, seja qual abordagem que seja, qual área que seja, né, eu acredito que ajuda muito a você regular suas emoções. Porque uma pessoa que é descontrolada, que explode por qualquer coisa a todo momento, isso é sinal de que ela não está bem e ela precisa procurar ajuda.
Isso vai prejudicar ela. Então, ela precisa saber regular as emoções dela, saber resolver as coisas sem explodir da melhor forma possível. Porque a raiva, muitas vezes, quando você explode, né, principalmente quando você está lidando com pessoas que te cutucam, né, que dão patadas em você sutilmente, né, que tem uma agressão passiva, justamente para querer tirar de você, né, um descontrole, é daí que você perde, porque você está dando a faca e o queijo para aquela pessoa ter o que falar de você depois. Ela quer isso, ela quer provar que é você que é errado e não que é a pessoa que está agindo de má fé com você, entendeu? Eu tô falando já nesses assuntos, assim. Agora, no trabalho também, sempre vai ter alguém que vai fazer gracinha com você, ou que vai querer puxar seu tapete, né? Alguma coisa desse tipo, né? Se você precisa do trabalho, não dá para mudar por enquanto, você tem que estar aguentando, então eu aconselho procurar uma terapia. Porque daí o terapeuta vai te ajudar a fortalecer você emocionalmente e intelectualmente para você agir da melhor forma possível diante de situações assim, sem que você se prejudique. Sim, e por mais que tenha que procurar um terapeuta, que eu acho que isso é importante, talvez é isso, né? A gente vai trazer umas dicas básicas aqui, né? Lógico que o terapeuta ajudaria profundamente nisso, né? Mas você falou uma coisa muito importante, quase todos os lugares que a gente frequenta, faz na vida, ou qualquer coisa, ou atividades, pode proporcionar sentimentos de ira, raiva, porque é o que você falou, trabalho, escola, imagina um coleguinha com o outro, fez uma brincadeira, já não gostou, já fiquei com raiva, né? E eu entendo que é um sentimento que, se ele for muito contínuo na sua vida, chega a ser prejudicial, porque acho que uma pessoa que vive com raiva sempre não é legal, né, Bia? É uma energia negativa muito densa, né? E dá problemas não só de saúde, quando a gente fala problemas de saúde, não é só emocional, mas também pode acarretar problemas físicos, né? Uma pessoa que tem muita raiva e ela guarda aquilo para si, ela não descarrega em alguma coisa, não resolve isso de alguma maneira, ela vai ter problemas, vai se manifestar de forma física. Então, ela precisa estar procurando ajuda, ela precisa buscar alguma coisa que vai descarregar aquela energia, né? Seja no esporte, sei lá, em alguma coisa, atividade física, né? Arte, pintura, sei lá, ela precisa descarregar aquilo. Ou mesmo, às vezes, até sozinha escrever, gritar, chorar, mas no momento que você pode fazer isso, né? Tá com vontade de chorar, tá com vontade de gritar, vai lá na sua casa, no seu canto reservado, chora o tanto que você tem que chorar, grita o tanto que você tem que gritar, mas põe isso para fora. Daí, a partir do momento que você pôs tudo aquilo para fora, daí pronto. Daí é o momento de você refletir, deixa toda aquela memória ruim de lado, né? E continua seguindo a sua vida da melhor forma possível. Porque se você ficar carregando todo dia raiva, 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 lembrando memórias, né? Memórias, né? Só lembrando das pessoas que te fizeram mal, das pessoas que te prejudicaram, das pessoas que você não gosta, que não gostam de você, você vai adoecer. E doenças físicas terríveis, né? Um câncer, né? Alguma doença crônica, dores de cabeça, artrite, artrose, enfim, uma série de coisas, problemas cardíacos, problemas vasculares, enfim, é tanta doença ruim, simplesmente porque você não cuida das suas emoções. Então você não pode deixar a raiva dominar a sua vida. Ela veio, ok, sente, é normal, não precisa ficar com culpa porque você está sentindo raiva, você é um ser humano, você tem esse direito de sentir raiva, principalmente, né? Lógico, se tem algum motivo para isso, né? Mas você não pode viver em função da raiva. Mesmo porque uma pessoa que vive em função da raiva, tudo dá errado na vida dela. Nada dá certo, parece que é uma trava que acontece na vida da pessoa. Você falou uma coisa aí, Bia, também, que um jeito da pessoa descarregar e não guardar para si, né? Que se tiver que chorar lá no seu cantinho, chora, gritar no cantinho lá.
Importante não descarregar a raiva em outra pessoa. Também, Você pode ocasionar até problemas, né? Sim, não, daí não dá, né? Piora. Porque daí você vai ficar isolado. Porque daí ninguém mais vai querer ficar do seu lado, ninguém mais vai ficar perto de você. Porque você é uma pessoa que fica descontando em todo mundo. Né? Eu sei, muitas vezes a pessoa tem dor, ela tem dor, ela tá triste, ela tem motivos, mas isso não é uma justificativa para descontar na outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Daí ela vai ficar só solitária, ninguém mais vai querer ficar perto dela. E o embate acho que também não é legal, né? Uma pessoa, um coleguinha na escola me causou raiva. Eu vou lá descontar, às vezes até fisicamente. Não, acho que esse também não é a melhor maneira. Talvez, não, é óbvio que não. Talvez seguir o conselho que você disse. Vá, fica no seu canto, grite, chore, talvez... Você tem que saber resolver as coisas de forma mais inteligente possível. Para transformar o limão numa limonada. Para você não ser prejudicado. Tá aí o segredo. Então isso se chama inteligência emocional. Falamos já sobre isso, interessante. Sim, inteligência emocional. Terapia ajuda bastante. Então tá vendo aí, várias vezes já falamos aqui, a dica, procurar um terapeuta para ajudar com isso, né? A gente trouxe umas dicas super básicas, né, Bia? Nem é isso que vai ajudar, mas eu acho que pode começar você que sente que tem muita raiva aí. Porque talvez pensar, assim, né? É tão complexo, né, a vida de cada um, a rotina de cada um, né, o cotidiano de cada um. O ser humano também é tão, como eu vou dizer imprevisível, assim, imprevisível, né? e criativo. Então, existem várias formas, né, do indivíduo, às vezes, querer provocar você de alguma maneira, prejudicar você de alguma maneira. Então, assim, não dá para fazer um script, olha, faz isso. Eu não sei. Às vezes, naquele exato momento do seu trabalho, com aquele colega mal intencionado do seu trabalho, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não posso falar assim, já assim, assado. Tem que ver uma determinada situação, né? Se a pessoa descrever uma determinada situação, até dá para falar, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas, assim, no geral, eu acredito que você não pode mostrar que você ficou descontrolado na frente dele, jamais. E é isso que ele quer. Ele quer ver você alterado. É aquele negócio, ela tá com raiva, eu vou atiçar para que ela fique com mais raiva ainda. Sim, é nesse momento que você precisa ser uma pedra. Talvez tenha a ver com o primeiro tópico que a gente trouxe aqui. Talvez respirar fundo, né? Que é um exercício que faz quando você está com raiva, né? Por isso que existe aquele negócio, calma aí, respira, pensa um pouco. Todo mundo acho que já ouviu isso de alguém, né? Então talvez seria um momento da pessoa manter um controle, como você falou, não ficar tão encolhido quanto a situação, também não querer extrapolar a ponto de piorar a situação. Então talvez respirar fundo, né? Quando sentir raiva, respire profundamente para acalmar o corpo e a mente. O que você acha? Funciona dar aquela respirada? Funciona, sim. Funciona porque até não é nenhuma coisa mística, não. É científico. Você oxigena o seu cérebro. Então, dá um tempo, ele melhora o seu pensamento. Principalmente se você tiver tempo de não... Só uma vez, mas... Respira pelo nariz, solta pela boca devagar. Né? Se você puder fazer mais vezes, melhor ainda. Porque você oxigena o seu cérebro. Então, você ajuda seu cérebro a pensar melhor nesse momento. Então, funciona até para outros momentos, sim, além da raiva. Pô, eu tô meio preocupado, calma. Além de acalmar, Isso. ele faz você... Entra mais oxigênio. Então, consequentemente... o seu pensamento melhora. Flui, né, de uma maneira melhor. Flui melhor. Se você quiser fazer mais vezes, não só uma vez, mais vezes, você, né, respirando assim, né, discretamente logo, né? Porque também você não vai ficar na frente da pessoa, a pessoa lá... tá no meio da raiva, não, deixa eu respirar fundo aqui, espera um pouquinho aí. Assim, tem que ser discreto, né? Mas isso é até médico já falou. É um exercício, né? De médico mesmo. Você fazer isso durante o dia, no momento tranquilo, que você pode fazer 15 vezes, sabe? Respira pelo nariz, bem fundo, e solta pela boca, bem devagar, 15 vezes. Você oxigena não só, né, o seu sangue, todo o seu corpo é beneficiado, mas principalmente o cérebro.
Isso é um bom exercício, hein, Bia? Aham. Né? Tem um outro tópico que eu estava vendo aqui. Você está com o número 2 aí? Identificar a raiva. O que está te causando raiva? É uma pessoa? É uma situação? É uma memória? É algo que você tem que resolver? O que está te causando raiva? Porque para a gente matar um problema, a gente tem que saber onde que ele está ou o que ele é, né? É Então, preocupante quando a pessoa ela vive o tempo todo com raiva, né? Daí isso é muito preocupante, porque a raiva te come, ela te consome vivo. Então, se a pessoa ela está tendo raiva por qualquer situação, qualquer motivo, ela está com raiva, memória de raiva, então ela precisa procurar ajuda urgente. E precisa fazer alguma atividade que faz com que ela extravase esse sentimento para fora e se livre dele e comece a substituir outras emoções positivas. volta. Para a vida da pessoa fluir, porque uma pessoa com raiva, a vida trava, ela não flui. E identificar, eu acho que combina um pouquinho com o que você falou no começo. Entender qual é o problema, por exemplo, se eu identifiquei que eu estou com raiva por algo, talvez é o que eu tenho que evitar. Talvez situações ou... O problema é quando é inevitável. O problema é quando você sente raiva dentro da sua casa. Ou do trabalho, como você disse, você não pode fugir de lá. Não, e você não pode fugir. Quer dizer, poder pode, né? Só que daí você vai ter que ter... Prejudica outros aspectos. Sim, só que o que você pode fazer, como eu já falei aqui, né? Se programe. Se o ambiente no qual você tem que ficar frequentemente vivendo ali, né? Tá te causando muito prejuízo emocional e físico, porque vai causar... É só uma questão de tempo, tá? Então, se programe para você conseguir sair de lá e ficar em outro lugar. Entendeu? Porque senão isso vai te consumir, vai causar... Vai ser muito caro. Então, às vezes não compensa. Então, você tem que se programar. Mas antes disso, você vai ter que tomar alguma providência. A providência seja mais controlado possível. Se não conseguir, busque ajuda. Né? Você pode fazer também uma maratona de terapia, se no momento você não pode fazer terapia. Na internet tem muitas dicas, né? Muitos terapeutas, muitos psiquiatras, psicólogos, pessoas que trabalham na saúde, na área alternativa, que pode dar dicas e que pode ser útil para você. E funciona. Podem, sim. É que às vezes as pessoas não se permitem, Bia, mas funciona sim, de verdade. Viu? Se você está aí do outro lado, aí você, eu acho que eu tenho raiva direto, ou alguma coisa está acontecendo, você consegue encontrar essa ajuda. Fazer uma atividade física é ótimo, como eu já falei, vai caminhar, vai andar, vai tomar um ar fresco, anda de bicicleta, enfim, tem N possibilidades de você extravasar isso que está te causando muita angústia. Legal. Então, a dica primeira foi, vamos respirar fundo, da respiração, e a segunda é identificar a raiva. Agora, Bia, essa terceira aqui eu acho que é uma das mais difíceis, hein? Porque às vezes uma pessoa te causou algo que você ficou bravo, raiva, irado. E empatia por essa pessoa, praticar empatia, eu me colocar no lugar da pessoa que está, por exemplo, me ofendendo, alguma coisa assim que me deixou triste. Você vai precisar entender por que aquela pessoa está com raiva. Às vezes ela está na razão dela também. Às vezes até você foi e fez algo ali que você... Você tem que entender e se colocar no lugar dela para você conseguir ter a melhor resposta ali naquele momento. Né? Não ser reativo sem pensar, sabe assim? Só é reativo assim no piloto automático. A pessoa vem, despeja um monte de coisa para cima de você com furor e você, sem entender o que está acontecendo, vai lá e revida sem, ao menos, entender o que está acontecendo. Né? Por que a pessoa está agindo daquele jeito? O que aconteceu? A empatia, se colocar... Já falamos sobre isso aqui em algum programa, viu? Você se colocar no lugar de outra pessoa. Isso é empatia. É o que a Bia está falando e esse tópico disso. Nos colocar no lugar da outra pessoa que nos causou raiva, por exemplo, para a gente entender, que combina com tudo que a gente falou antes aqui. É identificar a fonte do problema, tudo. Então, tenta entender. Se colocar no lugar dela, às vezes você vai entender. Às vezes até você vai reconhecer, talvez eu fiz algo ali que deu esse sentimento com ela. Ou às vezes você não fez nada. Às vezes você foi vítima de difamação. De calúnia. Aí você se coloca no lugar, vê que você não fez nada e você... Peraí, o que está acontecendo? Agora, se a pessoa não quer conversar e não quer explicar o que está acontecendo, você não está entendendo nada,
e a pessoa quer jogar 10 pedras em cima da sua cabeça e continua alterada com você ou alguma coisa desse tipo, se retire. Existe essa ferramenta, né? Se Porque retire. daí não dá para ficar lá, você, né, você tem que se retirar. Com educação não fala nada, só se retire, né? Agora, se for uma conversa civilizada, daí vamos entender, vamos parar, vamos conversar da melhor forma possível, né? Como adultos, né? Como pessoas civilizadas e querer entender o que está acontecendo, né? Quando a gente fala em empatia em certas situações, não é assim, ai, coitadinho, ele está me xingando aqui, será que eu fiz alguma coisa que ele não gostou? Não, não é isso. É tipo assim, é saber mesmo, peraí, a pessoa está desse jeito, ela veio aqui dando um monte de patada em cima de mim, o que está acontecendo? Eu preciso entender o que está acontecendo para eu me colocar no lugar dela. Para ver se realmente isso que ela está falando, isso que ela está fazendo, faz algum sentido. Para eu entender. Só que muitas vezes, né, cada caso é um caso. Mas a gente precisa usar, nesse momento, a gente precisa usar a nossa cabeça da melhor forma possível. Não pode perder a razão nesse momento. Não pode ficar cego. Porque é isso que faz você se arrepender depois. E daí não tem mais jeito de consertar, porque daí o estrago já foi feito e você vai depois se remoer por dentro, ou vai ficar uma situação muito complicada para você mesmo, né? Então sempre é bom você usar da melhor forma possível a inteligência nesse momento. Agir com inteligência. Vamos pensar, né? Tem tudo a ver com o programa, Vamos pensar, né? A gente tem que aprender a pensar. O ser humano, eu estou muito preocupada que ultimamente o ser humano ele está perdendo a capacidade de pensar. Ele está muito no piloto automático. Ele é muito reativo. Ele é tipo assim, não pensa. É como se fosse assim um zumbi ou alguma coisa desse tipo. Talvez porque seja a forma da vida que a gente está levando ultimamente, né? Uma vida corrida, um cotidiano com muita pressão, muita responsabilidade nas costas, né? Muita coisa ao mesmo tempo para fazer, e a gente não está tendo um tempo suficiente para cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, e a gente precisa às vezes dar uma parada. Que seja, vamos pensar sobre nós mesmos. Uma parada, eu falo assim, no sentido assim, né? Calma um pouco, respira um pouco, você tem que ter um tempo para você, vamos analisar um pouco a sua vida, vamos programar um pouco, vamos sentar um pouco, vamos planejar alguma coisa. Eu sei que às vezes planejamentos, assim, em longo prazo, às vezes não adianta nada, porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque o que mais tem nessa vida é imprevistos, né? Mas a gente pode sim ter controle da situação naquele momento ali, vivendo da melhor maneira possível o nosso presente. Não ficar muito no passado, remoendo, e não ficar também muito no futuro, se preocupando e ficando com raiva com coisas que ainda nem aconteceram. Já mistura com ansiedade. Sim, que é a ansiedade, né? Isso acontece muito também com pessoas que têm pensamento acelerado à noite, pensamentos negativos noturnos. A pessoa começa a imaginar coisas, começa a imaginar conflitos que nem aconteceram. E aquilo vai entrando de uma forma tão real dentro do coração dela, da mente dela, que ela é como se ela tivesse sim passando mesmo por aquilo, sendo que não, ela não está passando. É só pensamentos negativos na cabeça dela, que faz com que ela até perde o sono. Pois é. Isso que você está falando, acho que linka muito com algumas coisas que a gente vai falar nesse outro tópico de... Tem um tópico aí agora, né, Bia, que é comunicar-se de forma assertiva. Acho que é o próximo tópico. Isso. Uhum. Você já parou para pensar? Eu estava pensando a respeito. Explica aí, Paulo, o que é se comunicar de forma assertiva? Opa, eu adoro esse assunto, sabe por quê? Comunicar-se de forma assertiva é você ser claro nas suas ideias, principalmente quando você está em um momento de raiva. Por quê? Você começa a atropelar palavras, porque é uma discussão de raiva entre você e uma outra pessoa, né? Com raiva, ambos, vocês vão ficar ali proferindo palavras ali, e às vezes vão se xingar e coisas assim. Então, às vezes você precisa ser claro
para resolver ou pelo menos amenizar o problema. E falar assertivamente, que é falar de forma clara, isso, né? porque às vezes você colocar não consegue... os pingos nos is aí. Porque você tá bravo, fala, e outra pessoa às vezes fala, e ninguém entende nada. Às vezes ninguém tá... Porque já virou um problema ali de só um amontoado de palavras, onde ninguém está conseguindo se expressar mais, porque o sentimento já pegou as duas pessoas, os dois lados. Então, pelo menos que você, com todo esse autocontrole que você falou da pessoa tentar, e todas as outras dicas, acredito que você expressar, talvez não foi isso que eu quis dizer, ou você não entendeu, sabe? Aquela maneira clara de você explicar, lógico, pode não funcionar, porque todo mundo ali tá bravo naquele momento. Então, tem muitas ferramentas, como você disse, uma delas não deu certo, eu vou me retirar, depois talvez em outro momento eu resolva. Mas tentar naquele momento falar de forma clara, né? Talvez seja isso para você também, Bia? Sim. Eu até, às vezes acontece, né? Às vezes perde as estribeiras, às vezes de alguma pessoa que não fez o serviço direito, né? Vai lá, faz o serviço mal feito, né? Às vezes é um funcionário novo, alguma coisa assim, um colega de trabalho novo que não fez o trabalho dele, daí sobra para você. É muito complicado, né? Então, daí você tem que entender todo o contexto para ver o que está acontecendo, né? Às vezes dá para resolver. Às vezes a pessoa não fez aquilo que era para fazer da maneira correta porque ela não foi falado para ela o que ela deve fazer exatamente, né? Não teve explicações suficientes a respeito do que estava acontecendo. Ou porque ela está com alguma dificuldade, não sei, né? Então é importante, como você falou, né? Empatia no sentido de empatia como, né? Se colocar no lugar da pessoa que às vezes ela está com algum problema, tem que ver o que está acontecendo antes de fazer um arsenal de guerra, porque às vezes uma boa conversa, pingos nos is, né? De forma assertiva, né? Falava assim, olha, está acontecendo isso, eu não gostei, né? Tá errado, eu quero que você faça assim, 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 assado. Ah, mas eu não fiz assim, assim, assado, porque não me deram recursos e eu não tinha como fazer assim, assim, assado. Ok, então vamos lá, vamos resolver, vamos pegar o que precisa para a gente fazer e não faça mais e vamos resolver isso aí. Que muitas vezes daí é só a culpa, né? Você acabou de dar um exemplo de como ser assertivo nas palavras nesse horário. Daí é só nesse culpa. momento. Fulano não fez porque ele não quis. Assim, é um apontando o dedo pro outro, né? Daí, no fim, cada um começa a ter uma guerra ali, né? Inimizade. Porque ser assertivo nas palavras nessa hora não é ser negativo. Eu vou ser assertivo em xingar. Calma aí, lógico. Às vezes você é expert em proferir os melhores xingamentos possíveis. Eu sei todos os palavrões do vocabulário de palavrões. Mas não é assim, não é ser assertivo, não é provocar mais ira no momento que você tem que eliminá-la. Né? Então, as ferramentas que a gente está dando para você aqui é para você tentar controlar esses momentos do pico do problema mesmo. Calma, agora eu estou com raiva e quero jogar alguma coisa em uma pessoa. Não, você não vai fazer isso. Você vai seguir as dicas que a gente falou aqui. Qual que é a próxima, Bia? Pratique a escuta ativa. Opa, me explica aí. Saber escutar atentamente a pessoa, porque muitas vezes na hora da raiva você não sabe escutar. Aliás, que você nem sabe, você não tem capacidade de escutar, porque você está tão alterado, que às vezes a pessoa está falando uma coisa com você e você está entendendo outra. Porque na hora da raiva você perde a percepção. Você muda mesmo. Como eu falei, tudo o coração acelera, né? Começa... O organismo começa a produzir mais cortisol, né? Mais, às vezes até adrenalina, né? Então, isso afeta a percepção do cérebro. E quando afeta a percepção do cérebro, afeta a percepção da sua capacidade de compreender o que os outros estão falando. Então, às vezes, a pessoa fala uma coisa e você entende pior ainda do que ela falou. Por isso que às vezes se parar para ouvir, você consegue lá naquele tópico que a gente falou lá atrás, ter empatia pela pessoa, porque você está entendendo com mais clareza a posição dela naquela discussão. Sim. Olha que importante. Então, por isso que é importante. A gente tem que ser inteligência emocional naquele momento. Se tem uma pessoa desequilibrada na sua frente, você tem que ser inteligente emocional e ter empatia com ela para entender por que ela está daquele jeito alterada.
Agora, é óbvio que tem muitos casos também, que é como eu falei, tem pessoas que agem de má fé. Então, já que você sabe que tem pessoas que agem de má fé, você precisa ser inteligente emocionalmente para não cair na armadilha dela e perder o seu controle. Se você está percebendo que vai perder o controle, saia, se retire, sem falar um A. Depois resolve. Alguma coisa tem que fazer ele de ferramenta para amenizar isso. Então, essa é uma ferramenta que a Bia trouxe aí. Sim. A não ser que você precise se defender de alguma coisa. Não, aí a gente está falando, alguém está vindo para alguma coisa para cima, calma aí, eu não vou deixar também. Você precisa se defender. Então, cada caso é um caso, né? Daí você precisa se defender. Então, quando você está com o emocional mais forte, os seus argumentos vão ser melhores e você não tiver descontrolada, os seus argumentos vão ser melhores e a sua capacidade de defender também. Porque a sua mente vai estar mais no lugar, você vai ter mais foco. Seria mais ou menos, vamos imaginar um cenário aqui, Bia. Tem lá o chefe e 2 funcionários que estão na frente do chefe. Um dos funcionários está acusando, talvez injustamente, o outro. Então ele pode se defender. E deve. E tem que ele não pode deixar, isso. Ele tem que se defender naquele momento. E tem que usar tudo que a gente falou. Vai respirar fundo, vai manter a firmeza, vai usar palavras com clareza e ele vai ali conseguir trabalhar para ele poder usar a defesa, por exemplo. Só mostra a verdade. Não precisa bater boca com quem está te difamando. Porque às vezes o retirar-se nesse momento não seria a melhor opção. Daí você não precisa bater boca com quem está te difamando. Só pega tudo que você fez, mostra lá e pronto. Põe as cartas na mesa. Mantendo todo esse controle, lógico. Todo o controle e a pessoa não vai ter mais... Ela não vai ter argumento para falar. Se você provou de A mais E que não é aquilo que a pessoa está falando, que ela está distorcendo o que você fez ou alguma coisa desse tipo, você vai estar lá com as cartas na mesa. Por isso que é importante, né? Faça tudo certinho, bonitinho, para que ninguém depois use algo contra você. Sim. Então... Existem ferramentas até da defesa ali naquele momento, mas com todas essas ferramentas. Você não precisa ficar perdendo tempo e ofendendo a pessoa. Só mostre. Nossa, cada momento é um momento de raiva, né, Bíblia? Você tem que estudar ali entre você mesmo, aquele estudo interno que você faz rapidinho. Peraí, como lidar aqui? Talvez algumas dessas dicas vão funcionar na hora ali. Né? Cada caso é um caso, né? A gente não sabe, não dá para falar exatamente. Mas se você quiser trazer dicas, né? Dicas não, como que eu vou dizer assim? Situações, alguma pergunta que vocês querem fazer, alguma coisa que vocês passaram ou que estão passando, escreve nos comentários do YouTube ou do Facebook, que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. Pois é. Então, depois de assistir aqui na TV, você pode ir lá pelos canais oficiais da MDTV, o programa vai para lá e você pode comentar, a gente traz para cá. Sim, a gente traz para cá e a gente responde da melhor maneira possível. A gente vai ser um prazer. Vai ser legal. Dá tempo de mais um item ainda, Bia? Sim, o próximo item... Porque eu acho que essas coisas que a gente está falando aqui são importantes. Quem está em casa sentindo que pode ser uma pessoa com raiva constante, ou você passou isso hoje, ontem, em algum momento, provavelmente você vai ficar atento a alguma dessas coisas que vai ajudar. Qual que seria o próximo passo? Dê um tempo, é o que a gente estava falando aqui. Dê um tempo. Se sentir que está prestes a explodir, se afaste, né? Até se acalmar, depois respirar fundo e querer resolver depois. E se dá um tempo aí, eu acho que funciona muito, Bia, porque sabe aquelas coisas que a gente ouvia desde criança? Pô, você tá com raiva, vai para casa, volta no dia seguinte para conversar, porque é dar o tempo, né? É dar um tempo para você tentar amadurecer. Às vezes tem muita coisa também, Bia, que a gente não sabe, como tem N situações várias de raiva, tem situações que às vezes nem um diálogo, nem nada, nem alguma técnica. Naquele momento pode não resolver. Então, acho que as coisas têm que ser acalmadas dando esse tempo. Por isso que você não pode se descontrolar, porque o que a pessoa vai fazer se você se descontrolar? Né? Uma pessoa descontrolada, ela perde credibilidade. Então ela vai fazer isso. Às vezes você está até com a razão, só que você ficou tão alterada que daí quem está lá, vai para sua casa, depois você resolve, depois a gente vem conversar. Daí você vai para casa, só que depois no dia seguinte já fizeram um arsenal contra você ali. Então estuda a situação antes de fazer isso. Sim, então tipo assim, às vezes usa isso para te invalidar. Às vezes você é a vítima ali e você precisa se defender. Então, por isso que nesse momento você não pode perder o controle e saber argumentar e falar da melhor forma possível, sem perder o controle, sem perder as estribeiras. Sim. Porque daí, se você vai para sua casa, quando você estiver mais calmo, a gente resolve. Daí no dia seguinte já
fizeram a caveira de você, né? É. Então você tem que tomar cuidado, por isso que você tem que ser inteligente, você não pode ser reativo o tempo todo, porque isso prejudica a sua vida. E eu já conheci, inclusive já aconteceu comigo, né? Às vezes você acaba sendo reativo por conta de traumas que não foram resolvidos lá atrás, você não tratou, e daí num momento desse a pessoa se aproveita de você para te prejudicar mesmo, porque ela sabe do seu ponto fraco, ela sabe que você é mais sensível, né? Às vezes ela faz coisas mesmo terríveis para te prejudicar mesmo, te difama, né, para depois deixar você numa saia curta, porque ela vai saber que você não tem estrutura emocional para saber lidar daquela situação da melhor forma possível. Então ela vai utilizar isso ao favor dela contra você, e ela vai usar isso contra você depois. Pois é. É o que muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista faz. Porque a pessoa tá lá, né, o tempo todo, a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, às vezes ela tem aquela agressão passiva, o tempo todo ela tá lá, né, te infernizando, te cutucando, te criticando, falando isso, falando aquilo, né, te deixando você, sabe, para baixo o tempo todo, colocando culpa em você o tempo todo. E né? é bem discreto, né? E é discreto, né? Muitas vezes quem tá ao redor não percebe, é só você que tá sentindo, porque você que percebe, você conhece a pessoa, né? Daí, de repente, você, né, vira o Hulk, né? Daí, nossa, eu não falei? Nossa, você viu como ela explodiu? Ela é desequilibrada. Eu não falo pra vocês que ela é desequilibrada. Ela não tem juízo. Então não deixe cair nessas artimanhas. Não caia nessas artimanhas. Uhum. Bem lembrado, é legal isso aí, Bia. Eu acho que essas dicas, né, nem falamos todas aqui, Bia, mas chegamos ao final do programa aqui. Sim. Mas boas dicas hoje, né? Eu acho que todo mundo precisa de vez em quando, né? Então é isso aí, né? Mas espero que você que está do outro lado da telinha aí tenha captado algumas informações aí que possa te ajudar nesses momentos que são tão difíceis, imprevisíveis, mas o que você puder controlar no momento de raiva e ira, acho que pode ajudar. Né? Convido você então, Bia, pode dar um tchau pro pessoal. Muito obrigada por assistir o programa de hoje e nos vemos na próxima, né? E eu convido vocês. Vamos pensar? Tchau, tchau.